Eu venho somar ao discurso das que me antecederam para relembrar algumas coisas que esse orçamento não contemplou, né? Nós estamos falando de um orçamento para o ano que vem de 5 bilhões 128 milhões de reais. É um orçamento robusto, é um orçamento maior do que, talvez, algum estado aí do norte do Brasil que não tenha receita suficiente. Mas o que pasma não é o tamanho do nosso orçamento, mas o quão vazio ele é para a questão da assistência social, que é o que me traz aqui na noite de hoje, né? O orçamento previsto para assistência social é de 134 milhões de reais. 134 milhões de reais abrangeria todas as despesas com idosos, com conselho tutelar e assim por diante. Acontece que nós tivemos uma audiência pública aqui no dia 12/9, por iniciativa do Executivo. Veja bem. E nessa audiência, o orçamento da assistência social, ele foi reduzido em 17 milhões de reais. 17 milhões de reais é um dinheiro suficiente para atender muitas entidades. Esse recurso, que inicialmente eu disse de 134 milhões e 700, caiu para 117 milhões e 500. Então, é um valor significante e que vai fazer muita falta às entidades que trabalham no terceiro setor, principalmente. E quando nós falamos de terceiro setor, e eu estou bem focado no trabalho à população com terceira idade, nós temos hoje em Ribeirão Preto, 34 idosos aguardando vagas em ILPIs, Instituição de Longa Permanência de Idosos. Ou seja, tem 34 pessoas hoje em desespero, fora suas famílias que também sofrem da mesma necessidade. Além desses 34 que já estão avaliados, nós temos mais 120 aguardando avaliação, né? Aguardando abrigo, que, consequentemente, surgirá de uma avaliação de sua situação social. Se contarmos todas as ILPIs de Ribeirão Preto, 5, que fazem a assistência social, nós temos apenas 201 idosos atendidos em Ribeirão. É muito pouco. Considerando que nós temos, cadastrado no CAD único, 20 mil idosos em Ribeirão Preto, por consequência, em situação de vulnerabilidade social. Essas 5 entidades, Lar Lili Ribeiro, Casa do Vovô, Vovô Albano, Padre Euclides e esqueci a outra, estão com a capacidade máxima, ou seja, não cabe mais pessoas para serem internadas. Soma-se a essa dificuldade de lotação o custo que é repassado, o valor que é repassado para as entidades cuidar de idosos. Quando nós falamos de idosos em grau 1 e grau 2 de vulnerabilidade, de necessidades especiais, nós temos um repasse da prefeitura de R$ 2.500 por idoso por mês. E quando nós falamos de terceiro grau, grau 3, nós falamos de um repasse de R$ 3.500. O custo hoje da Casa do Vovô, com cada idoso que lá mora, é de R$ 7.000. Por quê? Várias coisas. Ministério Público, secretarias, como é que chama aquela
A que manda quebrar as coisas lá, eu estou ruim de memória. Vigilância sanitária, obrigado. As exigências impostas pelos setores da prefeitura não são cobertos pelo repasse da prefeitura. Então, quando nós tivemos aí, e se tiver alguma enfermeira aqui vai saber do que eu estou falando, o piso nacional da categoria, não só as enfermeiras, mas as técnicas, os técnicos em enfermagem, tiveram um aumento substancial de seus vencimentos. Isso tudo bem quando a gente está falando de enfermeiros lá no Einstein, lá no Sírio-Libanês. Esse valor é até pouco. Agora, quando é uma entidade social nos municípios, não só do Porto de Ribeirão Preto, mas de municípios pequenos, tem que pagar esse piso, o dinheiro é insuficiente. Muitos enfermeiros foram dispensados de suas funções, inclusive por conta dessa situação salarial, e substituídos por técnico em enfermagem ou até por cuidadores de idosos. Aí nós passamos, então, a pensar assim, mas é só ILPIs que podem atender idosos? Né? A única necessidade que o idoso tem é de ILPI? Não. Nós temos o PIC, que não está sendo atendido a contento, né? Foram desfeitos aí os contratos para que as pessoas com mais idade pudessem ir para a praça pública, fazer o exercício e tudo mais. Nós temos apenas um centro-dia aqui em Ribeirão Preto que é atendido pela APAI, com 20 vagas. 20 vagas. E eu quero lembrar a todos nós aqui presentes, e aqueles que nos assistem aí pela TV, a equipe do prefeito, as ex-secretárias, secretários de assistência social, todos que nos assistem, secretário de Fazenda, que 60% dos serviços feitos de assistência social na nossa cidade são feitos por OSCs. E 96% dos serviços oferecidos para idosos, 96% dos serviços oferecidos para idosos também são feitos por OSCs, porque a prefeitura não faz. E é o terceiro setor que vem para resolver os problemas que o governo não atende. E o terceiro setor, nas pessoas dessas OSCs, precisam da devida remuneração, ou vão deixar de atender. Bom, quando não houve esse reajuste, a justificativa da prefeitura, vereadora Judete, ela diz que quando as OSCs assumem o risco de prestar o serviço, elas assumem o risco de mercado. Eu sou super a favor do mercado, quando é para tratar de coisas de mercado. Agora, quando é para tratar de coisas públicas, não pode ter risco de mercado. Tem que ter o risco de se prestar o serviço ou não se prestar o serviço. E a prefeitura não tem prestado o serviço. Essa é a triste realidade. Então, quando a gente fala assim, olha, vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que contratar, vocês vão ter que quebrar essa parede, trocar essa pia, arrumar maca, cadeira de rodas. Ela impõe isso às OSCs. E o que é imposto não é mercado. O que é imposto é governamental. E se é governamental, nós temos que ter o recurso público, que é para isso que a gente paga imposto, para atender às necessidades sociais. Esse é a grande descoberta da América. Para que serve imposto? Para atender às necessidades da população. E não é isso que a gente tem visto. Então, para não ficar muito longo a minha fala aqui, eu quero somar a fala da vereadora Judete, da vereadora Duda, que já se retirou, e dizer que nós vamos colocar as nossas emendas aqui também, nessa peça orçamentária, no sentido de atender à assistência social. Esse é o foco do nosso gabinete, é o foco do nosso mandato, desse que nós estamos concluindo, e do próximo que nós vamos assumir a partir de janeiro.
Muito obrigado a todos e que tenhamos uma boa noite. Obrigado. Parabéns, vereador, pela colocação.